Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 8 de dezembro, nós vamos meditar de Filipenses, do capítulo 1 ao capítulo 4. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos falar do livro de Filipenses, que tem apenas 4 capítulos. Então, hoje iniciaremos e finalizaremos o livro de Filipenses. Não vou mostrar aqui, mas vou deixar lá no meu perfil do Instagram e do Facebook o mapa com o panorama geral deste livro, né? E este livro é muito interessante porque Paulo visitou esta igreja várias vezes. Entretanto, a carta ela vai ser escrita no momento em que ele está preso, tá? Então, foi uma igreja que foi visitada por Paulo, uma igreja que enviou recursos financeiros para Paulo, tá? Então, é uma igreja que tinha uma preocupação muito grande com Paulo e eles mandaram notícias dele, né? E dinheiro também, eles enviaram para Paulo recursos quando Epafrodito foi visitar Paulo. Só que Epafrodito ficou mortalmente doente, era uma doença que todos pensaram que Epafrodito ia morrer. Só que Epafrodito foi ali tratado, né? E enfim, para surpresa de todos, Epafrodito se recuperou. E aí Paulo vai escrever esse livro de Filipenses e vai mandar por quem? Por Epafrodito, né? Vai mandar os agradecimentos dele pelos recursos financeiros que a igreja tinha encaminhado para ele e ainda, né, mandar de volta Epafrodito curado e restaurado, né? Para alegria não só de Paulo, mas também de toda a igreja, de todos os irmãos. Esta igreja aqui também, ela tinha uma característica diferenciada. Por quê? Essa igreja, ela iniciou, na verdade, com uma reunião de mulheres. Tá descrito isso lá em Atos 16:12. As mulheres se reuniam, né, junto ao rio, e ali elas passaram a orar junto ao rio ali. Você vai ver isso, né, por ocasião da conversão de Lídia, tá lá descrito no livro de Atos. Então, elas começaram a se reunir ali no rio. Paulo chegou a visitá-las ali, né? Foi ali que se converteu e Lídia foi assim tão impactada que resolveu na casa dela formar uma célula, uma igreja para propagar o evangelho. Então, as mulheres elas eram muito atuantes aqui na igreja de Filipe, né? Essa igreja, ela tinha essa característica. E, infelizmente, né, as mulheres, ela tinham uma grande independência naquela época, especialmente aqui nessa região, nessa cidade. Tanto é que as mulheres, né, se reuniam para orar, e elas dirigiam seus próprios negócios, como é o caso da Lídia, que era, na verdade, vendedora de púrpura, né? Era uma mulher de negócios. Já falamos sobre ela aqui quando lemos o livro de Atos. Então, elas, por ser tão atuantes, essas mulheres, né, fora do contexto geral, assim, as mulheres não eram atuantes naquela época. Então, essa igreja traz esse diferencial. E por conta disso, elas terminavam criando contenda na igreja. Pense só. E Paulo vai ter uma ocasião aqui no livro de Filipenses que vai chamar a atenção dessas mulheres. Então, você já percebe que o livro de Filipenses é um livro que traz umas novidades, umas características diferentes, né, que não temos nos outros livros. Essa cidade aqui de Filipos era uma cidade, né, que era instalada ali
próximo a fontes, né? Era uma cidade muito bonita e ela tinha abundante de fontes, né? Que é de suprimento de água. Então elas ficavam ali à margem do rio Filipos, né? E isso é mencionado lá no livro de Atos, no capítulo 16. Então aqui já deu mais ou menos para você ter um panorama do livro de Filipenses, né? E inclusive nós vamos ver em especial lá no finalzinho desse livro uma disputa de duas mulheres, né? Evódia e Sintique. Lá em Filipenses 4, nós vamos ver o episódio dessas mulheres onde Paulo vai puxar meio que a orelha delas por estar criando divisão e contenda nesta igreja. Então, vamos começar o prefácio e ele sempre começa com saudação, né? Não é diferente também aqui no livro de Filipenses. Então, antes de eu começar a leitura, dá aquele joinha, isso mesmo, curte aí o vídeo, isso é importante. Compartilha esse vídeo no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo dos amigos. Já é inscrito? Obrigada. Se não, se inscreva e convide outros para se inscrever. Vamos ter um exército grande lendo a Bíblia, gerando vida por onde quer que ela é semeada, a palavra de Deus, né? Trazendo luz, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como diz o salmista. Então, Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Jesus Cristo, inclusive bispos, diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graça ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Então, Paulo teve muitas vivências com esta igreja, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, de completá-la, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense em todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa, na confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois a minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da eterna misericórdia em Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento de toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis no dia de Cristo Jesus, cheio de frutos de justiça, o qual é mediante a Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo tornaram-se conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. Então aqui ele está falando, né? Daquilo que aconteceu já no final do seu ministério. Está lá relatado em Atos 28:30. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, por porfia, outros, porém, fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho, aquele que, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias, todavia o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, seja pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela
provisão do Espírito de Jesus Cristo me redundará em liberdade, segundo a minha ardente expectativa e esperança que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar em Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Então, Paulo tinha esperança de estar novamente com os irmãos de Filipenses, né? Dos Filipenses. A verdade é que ele ansiava muito mais estar com Cristo na glória, né? Mas se fosse para o crescimento do reino, para o crescimento dos irmãos, ele tinha também esse desejo, né? De estar novamente com essa igreja. Viverei acima de tudo, de modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando junto pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles provas evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente crendo nele, pois tendo o mesmo combate vistes em mim, e ainda agora ouvis ao meu respeito. E aí, capítulo 2, ele vai trazer uma exortação a esta igreja sobre o amor fraternal e a humildade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação do amor, alguma comunhão no Espírito, se há estranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria de modo que pensais na mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo humilhou-se, tornando obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Paulo diz isso, cumpre-se a profecia de Isaías 45, 23. E aí, assim, pois, amados meus, como sempre, obedeceste não só à minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvendo a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós também o querer como realizar, segundo a vossa boa vontade, a sua boa vontade. Fazei tudo isso sem murmuração e sem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis,
culpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecereis como luzeiro do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e servindo da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulando. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que me sinta mais animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Então você percebe, né? Só tinha como Paulo saber o que acontecia nas igrejas se alguém trouxesse para ele notícia, né? Não é a facilidade que temos hoje do Zap, né? Das redes sociais, do telefone. Naquela época não, tudo era feito por carta e isso precisava de um levando notícia de carta para lá, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso interesse, pois todos eles buscam o que é seu e próprio, e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o meu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. Então ele está dando testemunho de quem? De Timóteo, né? Seu filho na fé. Este, com efeito, a quem espero enviar-te, tão logo tenha visto a minha situação. Eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Então, pela segunda vez, Paulo esboça a esperança de novamente visitar esta igreja. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Porém, de um lado, meu irmão cooperador e companheiro de luta, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que ele adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse a tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre um homem como este, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Olha que coisa linda, Paulo fala de Epafrodito, não é? Então não é só testemunho de Timóteo que ele dá, é de Epafrodito também, homens valorosos, né? Que colocavam o evangelho, o amor ao evangelho acima da sua própria vida, da sua própria segurança, do seu próprio conforto. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Capítulo 3. A mim não me desgosta e é insegurança para vós outros que eu escrevo a mesma coisa. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo, não confirmados na carne. Bem, eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu. Então aqui Paulo, num versículo, que é o versículo 5 do capítulo 3, ele resume quem ele é, a identidade dele, né? E ele mais, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, que é na lei irrepreensível, né? Então ele fala aqui quem ele é como identidade e como ele, né, se comportou lá no início do evangelho.
Mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor o qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, a ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão o que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseado na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e na comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcance ressurreição dentre os mortos. E aí ele vai falar da soberana vocação. Não eu, o que já havia recebido e tenho obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo pelo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que adiante de mim está. Prossigo para o alvo, para o prêmio soberano da vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos vós que sois perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais noutro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meu e observai que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre vós, os quais repetidas vezes eu vos digo, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e Deus dele é o ventre, e a glória deles está na infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardaremos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de uma glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, e até subordinar a si todas as coisas. Capítulo 4, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Olha que lindo que Paulo escreve sobre esta igreja, né? Sobre esses irmãos. Mas olha só o que eu falei aqui. O apelo de Paulo especificamente com duas mulheres, Evódia e Sintique. Ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujo nome se encontra no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos e perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica e também com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama e de alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pega isso aí. Ou que também aprendestes e recebeste, ouviste e viste de mim. Isso praticai, e o Deus de paz estará convosco.
Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também honrado, e tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experimentado tanta fartura, como também a fome, assim de abundância como a escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos à minha tribulação. E não sabeis vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros? Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para a minha necessidade. Olha que reconhecimento de Paulo sobre esta igreja, não é? Não que eu procure donativos, mas que realmente me interessa é o fruto que tem aumentado o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como um aroma suave, como sacrifício aceitável e como aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saudam. Tanto os santos vos sauda, especialmente a casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida e como podemos aprender com esta igreja, com esses irmãos que tinham um coração voluntário, dispostos a ajudar os mensageiros da Tua palavra. Por isso, colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.